Então, primeiro, eu queria deixar claro aqui que várias notícias que saíram são totalmente inverídicas. E eu sabia desde o primeiro momento do que isso poderia causar. Então, em primeiro lugar, eu quero até mostrar aqui, começando pelo blog do Noblar. O blog do Noblar, ele diz que Bolsonaro liberou o Fábio Faria para se encontrar com Alan dos Santos e insinuou até uma conversa, me chama aqui de mentiroso, no blog do Noblar, e disse que ouviu o conselho do presidente. Ele inventou até um diálogo. É justamente em horas de aperto que não se deve abandonar os amigos. Bolsonaro costuma abandonar, mas no caso de Alan tem feito de tudo para protegê-lo. Então quero dizer ao senhor Noblar que tenha compromisso com a verdade. O jornalismo prega isso, a boa apuração e o compromisso com a verdade. O que aconteceu foi o seguinte: eu tenho uma relação com o pastor André há muito tempo. Aqui é uma foto minha, está no Instagram, meu Instagram da minha esposa, há 3 anos atrás, quando a gente consagrou o nosso filho, o Senozinho, na igreja. Aqui, quando eu levei o deputado Eduardo Bolsonaro para a Lagoinha, está nas redes sociais do deputado Eduardo. Meu sogro tem casa em Orlando e ele sempre passa as férias dele, onde as filhas vão, que é um tempo que ele fica com os netos. E a Lagoinha sempre foi o nosso lugar nas manhãs de domingo que a gente vai. E fora isso, a gente tem relação de almoçar, de jantar com o pastor André. O pastor André me chamou para dar uma palestra no dia 7, para falar sobre o governo no Brasil, sobre as pautas conservadoras, como estavam no Congresso, sobre a minha pasta, sobre o que o governo esperava para 2022. Aqui é o card do evento. Em nenhum momento o senhor Alan dos Santos estava no evento, como todos podem ver. O evento começava às 6 horas da noite, eu achava que fosse às 8. Quando eu cheguei no evento atrasado, eu cheguei às 6h40, eu era para abrir o evento. Como eu cheguei atrasado, eu fiquei para fazer o fechamento, eu ia dar a palestra do dia, eu fiz a palestra do dia 7, do dia 8 ia ser a do Nicolas, ia ter uma mesa com convidados para perguntas e respostas e da plateia. Eu tinha em torno de 2.000 pessoas no evento e mais 13.000 pessoas que estavam online assistindo. E quando eu cheguei, sentei, fui chamado logo para a mesa na hora. O André terminou de falar, eu tinha visto só o deputado Lucas Gonzalez e o pai dele na hora que eu entrei. E foi ali, quando o pastor André anunciou que o Otávio Facuri não ia participar, que tinha tido problema no visto, e quem tinha aceitado de última hora teria sido o Alan dos Santos. Ele chamou o Alan dos Santos para participar. Então vamos lá. Eu quero dizer o seguinte: tem vários motivos, né, e que eu vou ponderar aqui. Primeiro, que eu não gosto de brigar com ninguém que apoia de todo jeito o presidente. Eu não tenho nada a favor nem nada contra, né, o Alan dos Santos. Agora, ele é um apoiador em alguns momentos e um grande crítico em outros. Está aqui onde ele fala, nos posts dele: voto em Jair Bolsonaro novamente, mas é certo que seria um mal menor. Relaxa, quem pauta é o Frederico Assef. Se você duvidar, pergunta ao presidente quando ele sair do Alvorada. Essa é a publicação do Carlos Bolsonaro, usando o Twitter do Jair Bolsonaro. A resposta é clara: apertou o foda-se. Um post meu com Jorge Seif, o presidente, ele colocou: postagem filho da puta. Desculpa aí o termo. A Damares deixando de me seguir no Instagram e o Carlos Bolsonaro fazendo o mesmo. Aqui não é o tipo de resposta que eu esperava. O Carlos Bolsonaro, altamente atacado por ele. Traidor e canalha, chamou Eduardo Pazuello. A Damares deixando de me seguir o Carlos, que não era resposta. Enfim, tem diversos tweets aqui e posts dele criticando o presidente. Em relação a mim, tem milhares.
dele. Inclusive, aqui o Rafael Fontana dizendo que eu sou ministro do PCCH, que eu garanti a presença da China, porque eu represento aí o PCCH, o Partido Comunista Chinês, como se eu fosse aí do Partido Comunista Chinês. Já falou vários posts em críticas em relação à EBC, que tinha relação com a China, falando em Centrão, enfim, várias críticas eu nunca respondi. Me coloquei à disposição até para ir no programa dele, do Terça Livre, eu fui, porque eu acho que, independentemente quem apoia o presidente, quem é contra o PT, a gente tem que... eu sou contra brigar, eu jamais vou brigar com alguém, então nunca respondi, nunca me vitimizei, nunca fiz nada. Agora, eu tenho total noção da dimensão do que é um problema. E quando eu disse que eu não iria, se eu soubesse do Alan dos Santos, não é por conta desses posts, que algumas vezes ele elogia o governo, algumas vezes critica, e ele me atacou, e o Terça Livre, desde o tempo que eu assumi, não é por isso. E também não é porque apenas ele tem um processo, um problema na justiça brasileira. Tem muita gente que tem problema na justiça brasileira. Eu já tive 2 processos, graças a Deus foram arquivados pelo Ministério Público Federal e pelo Supremo, mas eu sofri com eles. E eu conheço pessoas que têm processos que sofrem e que eu torço para que eles possam provar a sua honestidade. Então eu jamais teria constrangimento de alguém que tem processo, até porque o Otávio Facuri, que ia para o evento, tem também. Nesse mesmo caso, ele está nesse inquérito e eu ia para o evento com ele. Só que eu sei que a dimensão do Alan dos Santos é uma dimensão diferente. Eu sei o que ia causar, o transtorno que ia causar para o governo. Eu sei que ia ter uma dimensão muito maior, que eu não estaria ali como Fábio Faria, deputado federal, licenciado, ministro, amigo do pastor, ia estar como ministro de Bolsonaro. E eles iam usar isso para desgastar o governo de Bolsonaro, como foi usado. Toda a mídia que é contra o presidente usou esse episódio. Todos os deputados do PT, todos os senadores do PT, todo mundo que é contra o presidente estão usando esse episódio para atacar o presidente. E isso era fácil prever. Eu duvido que o senhor Alan dos Santos não tinha essa dimensão que ia tentar arrastar o governo para dentro desse episódio. No momento que a gente está precisando diminuir a inflação, que a gente está trabalhando para diminuir o preço de combustível, diminuir o preço de alimentos, e que uma guerra entre poderes agora, nesse momento, ia refletir o quê? No aumento do dólar, no aumento da inflação, numa crise institucional. Então, nada mais justo do que eu ter dito a verdade, de que eu não sabia. E depois ficaram plantando notícias mentirosas. Ontem o Vila também falou a mesma coisa, que o presidente sabia. Disseram que eu fui para um jantar de confraternização, não houve jantar nem... Eu peço que o senhor conclua, por favor. Não, o vídeo de vocês ontem durou 8 minutos. Eu vou usar o mesmo tempo. Estou encerrando. Eu só quero o Marco Vila, também como Noblar, que usaram esse episódio para desgastar o presidente e tentar arrastar ele para dentro desse episódio. Inclusive, inventaram que eu fui para um jantar de confraternização. O pastor André Valadão tem 5 milhões de seguidores no Instagram, tem mais 10 milhões nas outras redes. Todo pastor e todo padre tem uma sala dentro da igreja e era lá que estavam vários convidados, várias pessoas que eu conheço do Brasil, jogadores de futebol que jogam no Orlando City, jogadores de futebol que estavam lá, representantes do Brasil, Estados Unidos, que queriam falar comigo, outros pastores, e eu fui para a sala do pastor André Valadão para tirar foto, para cumprimentar, para falar com as pessoas. Em algum momento ali, tinha umas 20 e poucas pessoas na sala, entrou o Alan dos Santos, ficou lá um pouco conversando, e o pastor André pediu depois para todos ficarem em pé, fazer uma oração, tiramos lá uma foto e fomos embora. Então, eu queria aqui repor a verdade dos fatos e pedir para que esses jornalistas que mentiram tenham aí o discernimento aí de que o jornalismo tem que vir com a verdade dos fatos e que eles tenham humildade para repor a verdade.